Olá, amigos. Esse é nosso quadro Falando Espiritismo, comigo, o Regis Silva. E nós vamos hoje tratar de um assunto que tem muito a ver com o assunto de 2 semanas atrás, quando nós aqui falamos a respeito dos tipos de casamentos, né? Segundo a visão da doutrina espírita. E o assunto de hoje, se não fosse o casamento, ele não existiria. Essa que é a verdade. Mas só para recordarmos, e eu vou associar o vídeo da semana retrasada a este, né? Caso vocês não tenham visto, quando nós falamos a respeito e tratamos aqui dos tipos de casamento, são eles acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Acidentais, encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Basicamente, são nesse tipo de casamento que está mais fadado a ocorrer as separações conjugais, os divórcios. Já lhe entreguei, né? Já lhe entreguei o tema que nós vamos tratar. Exatamente, divórcio. Aí nós temos os provacionais. O que são? Reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Nesse tipo de casamento também ocorre divórcio, mas não seria correto, porque são dois seres que se encontram de novo no lar, talvez, ou na maioria das vezes, mudou a condição, né? Estão como casais, muitas vezes não é a primeira vez, já vem de outras existências como tais, e deveriam, né? Passar por essa aprovação. Mas acontece aqui, separações também. Sacrificiais, reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Nesse ocorre, mas o número de separações nesse tipo de casamento é muito pequeno, porque trata-se de uma alma superior, suportando, reeducando, consolando, amando a alma inferiorizada. E tem os afins, que são os mais raros, que são, né, reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. E os mais difíceis de nós encontrarmos, os transcendentes, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Esses transcendentes nós temos um exemplo de o senhor Allan Kardec com a sua esposa, né? A Gabi. A diferença de idade deles era muito grande, ela era muito mais velha do que ele. Poderia ser uma irmã mais velha, qualquer coisa do tipo. Mas era um casamento transcendente, né? Eles tinham um ideal. Havia uma cumplicidade muito grande entre ambos e tal. Mas como eu já lhes entreguei, né? Lhes entreguei na introdução o tema de hoje, sem mais delongas, é o divórcio segundo o Espiritismo. E para tratarmos dessa questão do divórcio segundo o Espiritismo, nós temos que buscar, né, argumentos, esclarecimentos diretamente da fonte. Que fonte seria essa? Se alguém aqui diz que era codificação, ou precisamente o Livro dos Espíritos, acertou. A fonte é a codificação toda, né? Porque lá o senhor Allan Kardec ele criou alicerces, uma base muito segura. E se nós hoje encontramos na literatura, seja ela dita espírita, espiritualista, ou qualquer que seja o seu conteúdo ou a sua denominação, se nós encontramos pontos obscuros
que contradizem e ferem as diretrizes da base, que é a codificação, aí a gente não tem que dar crédito de maneira nenhuma. Ao menos, porque toda regra há suas exceções, que aquilo ali foi mal compreendido na codificação e né, outras fontes de diferentes cantos, ciência, enfim, prove que algum ponto ali está incorreto. Aí a gente fica, porque até isso mesmo o próprio Allan Kardec nos recomendou, né? Se a ciência provar por A mais B que algo que o Espiritismo disse não está correto, fiquemos com a ciência. Então, se por acaso aqui os amigos estão vindo de outras religiões que acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, que era um livro sagrado, que tudo que estava ali é correto, não tenham essa mesma mentalidade quanto à codificação. Ela é a base, ela é a fonte, ela é segura. Mas não se esqueça que quem a codificou foi um homem. E como todos os homens, falíveis de equívocos. Mas a codificação não foi toda ela revisada pelos espíritos superiores? Nem toda. Mas boa parte sim. Mas como foi entregue a um homem, que é conhecido pelo seu bom senso, por sua inteligência e outros adjetivos mais, mas não se esqueça que é um homem. Como tal, poderia muito bem influenciar, né? Colocar algo seu, não por uma questão de má fé, não. Até uma questão inconsciente, enfim. Então eu deixo aqui esse curto e precioso recado e orientação para os nossos amigos. Mais direto da fonte, né? O que é que... Mas será que a codificação já tratava do divórcio? Porque a época existia muito desquite, né? Aí as pessoas acham que divórcio e desquite são sinônimos. Não são. Porque o desquite deixava a mulher numa condição sem seus direitos, vamos assim dizer, seus direitos legais e tal. E o divórcio não. Já deixa a mulher assegurada dos seus direitos jurídicos, enfim, aquela coisa toda. Mas sim, o divórcio foi tratado sim dentro da codificação e não poderia ser diferente, visto que Moisés tratou da questão do divórcio, Jesus tratou da questão do divórcio, e a doutrina espírita, por ser ela o cristianismo redivivo, tinha que fazer o seu papel e também tratar do divórcio no tempo oportuno, com maiores esclarecimentos que não deixam de ser complementos das outras duas orientações, tanto a mosaica, a de Moisés, né, quanto a do Cristo, a de Jesus. Mas Kardec indagou aos espíritos se está na lei da natureza a inseparação absoluta do casamento. Porque à época a igreja dizia que sim, que uma vez casado, sempre casado, não é verdade? E até hoje, né, a igreja católica, ela é contra o divórcio, ela não aceita. A resposta foi a seguinte, dada pelos espíritos superiores. A inseparação absoluta do casamento é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Que leis são essas? As leis naturais e leis da natureza são as leis divinas. Eu não sei quais são as leis divinas. Ora, as leis divinas são as leis morais. Quais são? Convido a todos os amigos a estudar aos domingos com a nossa querida amiga Madalena, que tem feito um trabalho brilhante, seja nos apontamentos em relação às leis morais que estamos estudando. Estamos agora na lei de, se eu não me engano, de igualdade, né? E seja nos seus esclarecimentos.
Então, se vocês não têm o hábito de ouvir os áudios da Madalena, quem perde são vocês. Ganha quem escuta, engrandece quem entende e ascende quem introduz para si próprio e assimila. Então, aqui os espíritos deixaram claro que essa coisa de dizer que o divórcio não é correto, ou que uma vez casado, sempre casado, é uma lei humana. Não faz parte da lei natural. Né? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 697. O codificador do Espiritismo escreveu ainda: dia virá em que se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moralizador reter entre si os seres que não podem viver juntos do que lhes conceder a liberdade e se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumentará o número de uniões irregulares. Compreenderam o pensamento do codificador? O que é mais humano? O que é mais caridoso? É pessoas que não mais se amam conviver no mesmo teto e tendo e cometendo adultério? Ou de fato a separação desses dois seres que não conseguiram conviver em harmonia, como tem que ser a questão do casamento? O que é mais humano? O que é mais caridoso? Logicamente, a segunda opção. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22:4, é lá que está essa questão. E ainda tem mais. Examinando diretamente o divórcio, asseverou Kardec: o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já o estava de fato. E não vai de encontro à lei de Deus, por não reformar o que os homens fizeram, mas nem se aplica senão quando a lei divina não fora levada em conta. Mesmo Jesus não sancionou a indissolubilidade absoluta do casamento. Jesus vai mais longe, especificando o caso em que o abandono pode ter lugar, que é o adultério. Mas onde existe uma amizade recíproca e sincera, não ronda o adultério. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 5. E como Kardec vê o casamento, como Kardec via o casamento? Como um bom pedagogo, professor, pensador, ele via e separou da seguinte maneira. Kardec entende que o casamento está sob 3 leis. Primeiro, a lei natural, material, procriação. Não é verdade? Lógico que hoje as pessoas não precisam casar, viver no mesmo teto para ter seus filhos. Hoje há N motivos e há N maneiras de a procriação fazer parte da vida humana, e enfim, né? A segunda lei natural, moral, amor. Os seres devem se unir por amor. E tem a terceira, a lei dos homens, a legislação humana sobre o casamento. Não entendeu a terceira? Nós vamos explicar. Nós temos aqui a figura do Moisés, né? De Jesus e de Kardec. São 3 legisladores da lei crística, mas cada um ao seu tempo, falando da maneira que aquele povo à época poderia entender. Por isso que Deus, né, o nosso Pai soberano, ele é paciente. Já dizia o Alto, a qualidade que mais nos aproxima de Deus é a virtude e a paciência. Porque ele não poderia botar os bois na frente da carroça, né? Porque cada um tem seu tempo de despertamento, de evolução, de progresso. Então, para cada época da humanidade, Deus revelou uma lei, ou melhor, suas leis.
A primeira com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira com Allan Kardec. Então, a doutrina espírita ainda não está superada. Ela esclarece as duas últimas e complementa. Esclarece e complementa. Às vezes eu encontro pessoas que vêm me falar coisas do esoterismo, do budismo, ou de outras denominações religiosas, ou de ciências ocultas, enfim, e trazem para mim aquilo como se aquilo fosse também para mim novidade. E eu lhes chamo a atenção e digo, mas não é novidade. Como não? O livro foi feito agora há pouco, Dalai Lama, sei quem mais, papapá, mas isso tem no Espiritismo. Você não conhece o preconceito. Ou porque você tem uma noção totalmente equivocada do Espiritismo. Porque um mau divulgador, um mau propagador, um mau expoente, um mau palestrante lhe passou. Não é isso que nós temos visto? Pessoas acusando o Espiritismo de ser homofóbica, racista, ou qualquer outro tipo, porque fulano na palestra lá no pulpito falou, na tribuna, mas é a opinião de fulano. Mas fulano é espírita, sim, mas a interpretação dele. Toda interpretação não deixa de ser uma traição, porque você vai interpretar da maneira que você entende. E muitas vezes a sua maneira de entender não é o que ali está, né? Você comete um equívoco e você influencia todos os demais. Por isso que eu lhes digo sempre, não interessa quem falou, não se prenda ao locutor. Procure saber o que ele falou condiz com a verdade. Como? Estudando e pesquisando. Mas vamos lá. As duas primeiras são leis naturais, são imutáveis, né? A terceira lei é passível de mudanças, revisões, isto é, tende a progredir ao longo do tempo. Quando escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Não Separeis, que Deus juntou, Allan Kardec certamente sabia das represálias que sofreria. Numa sociedade judaico-cristã, ele opta por seguir uma linha histórica de legisladores que para muitos são entes sagrados cujas leis são intocados. Outro erro, né? Outro erro. Isso é bem verdade. Allan Kardec sofreu assim represálias. E ele sofreu muita represália da Igreja Católica. E em uma delas, um padre disse o seguinte: o Livro dos Espíritos prega o comunismo, a partilha dos bens, o divórcio, a igualdade entre todos os homens e, sobretudo, entre o homem e a mulher. E por conta disso, o padre acusou a doutrina espírita de ser comunista. Eu acho isso tão interessante, né? Essa lamentável acusação, porque tudo que quer dizer que a partilha dos bens, divórcio, igualdade entre todos os homens, sobretudo entre homem e mulher, para a igreja na época era comunismo, como se fosse uma coisa ruim, e não é. Logicamente que a doutrina espírita não é comunista, mas se aproxima muito do socialismo. Mas não é socialista, porque ela é cristã em sua base, porque é a doutrina espírita, o cristianismo é de vivo. Quando trata da questão sob o ponto de vista de Moisés, afirma este ter liberado o divórcio porque já a seu tempo, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Depois analisa a proposta de Jesus como sendo uma legislação humana, isto é, conforme vimos acima, passível de mudança e revisão. Sua lei determina seu divórcio legal em uma situação, no caso de Jesus, o adultério. Apenas quem sofreu o adultério podia pedir o divórcio.
E aquele que casasse com uma mulher adúltera cometia também adultério. Esta última ideia parece um tanto estranha, mas segundo Allan Kardec, era um progresso, se compararmos com a legislação de Moisés. A lei mosaica determinava o apedrejamento da adúltera. Na lei cristã, ela era passível da seguinte pena: ninguém mais casaria com ela. Progresso inegável. Jesus, ao tratar do casamento e da sua indissolubilidade, apenas atendia uma exigência da época. Para Allan Kardec, era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, vem dar uma nova interpretação assertiva, né? Não separeis o que Deus juntou, negando a vigência da lei da indissolubilidade do casamento. Portanto, a legislação cristã sobre o casamento foi, no entender de Allan Kardec, superada pelo Espiritismo. E o que diz o Espiritismo sobre o casamento e a possibilidade do divórcio? Dentro da ideia inicial das três leis que envolvem o casamento, o Espiritismo defende a supremacia da lei natural moral, a lei do amor. Havendo amor, o casamento é legal. E de fato um casal unido por Deus. É de fato um casal unido por Deus. Se não existe amor, o melhor é a separação. Allan Kardec não incentiva o divórcio, nem o Espiritismo. Apenas devolve ao casal a decisão que a ele compete. Deixa de lado a hipocrisia e as obrigações sociais para dar lugar ao exercício de uma lei natural. Não se separa o que Deus uniu, mas Deus de fato une somente se existe amor. Precisamos falar mais alguma coisa quanto a isso? Porque possa ser que alguém possa estar espalhando aí, dizendo que o Espiritismo ele é a favor do divórcio, ele incentiva, ele apoia. Ele apoia, mas ele não incentiva. Ele diz porque apoia. E na sua argumentação, há coerência. Mas para que vocês não saiam aí achando que tudo que vocês estão passando, casamento tá ruim, tá aquilo, tá aquilo outro, tá, eu vou me separar porque o Espiritismo diz que eu posso, poder você pode tudo. Até mesmo praticar o mal. Você não deve. Mas poder você tem, é uma questão de livre-arbítrio. Mas aí você tem que analisar todos os prós e contras. Sabendo, como espírito, que você vai responder por isso. Seja nessa existência ou nas próximas. Mas você sempre irá responder pelos seus atos. Disso não tem a menor dúvida. Contudo, algumas ressalvas quanto ao divórcio. E nós buscamos primeiro a opinião de Emmanuel, que consta no livro Vida e Sexo. Ele diz o seguinte: efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus ajuntou. E não nos cabe interferir na vida do cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que a lei de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Há no meio espírita, principalmente palestrante, que gosta muito de contar uma historinha das palestras quando vão tratar de casamento. Que diz o seguinte, que tem uma mulher que tinha um marido, o marido estava muito trabalho, bebia e morreu. E depois ela morreu. E depois soube que ela tinha que voltar à terra para um novo casamento. E ela, curiosa, queria saber quem era o parceiro. Daqui a pouco vem aquele homem caindo acolá. Ela faz, mas esse de novo? Eu o aturei. Aí diz lá que o irmãozinho lá da vida maior, desculpa irmãozinho, eu acho tão pejorativo. Diz lá que um emissário da vida maior diz assim: é verdade, você aturou, agora você vai ter que amar. Aí isso passa uma coisa que parece que você não pode se separar, que você pode aguentar. E a doutrina espírita não diz isso. Veja
tipos de casamento que nós tratamos. Nos acidentais, nos profissionais, as separações ocorrem, né? Agora, são onde mais ocorre, são nesses dois. Nos acidentais, ela é mais louvável, porque eles não têm vínculos, nenhum vínculo de vidas passadas, mas tem que tomar cuidado porque está criando nessa, para vidas futuras. Dos profissionais, pois bem, também não poderia, porque teria que realmente viver no mesmo lugar que a coisa. Agora, independente do tipo de casamento, nessas duas condições, a mulher, porque principalmente a mulher, os filhos em segundo lugar, e poucas vezes os homens, estão sofrendo violência física ou moral, meus amigos, por favor, esse casamento não é mais de Deus. Então a melhor coisa é a separação, né? Porque quando se conta a historinha da mulher que atura o homem vai ter que amar, tem que explicar em que condições isso nos cabe fazer. Porque é a mulher que está lá apanhando o marido, sofrendo horrores, sendo constantemente ameaçada, sofrendo uma lavagem cerebral, N imposições. Escuta isso e vai voltar para esse marido até ele fazer uma bobagem e comprometer-se mais com as leis divinas. Porque alguém disse a ela que ela tem que suportar, ela tem que aguentar. Ninguém tem que suportar, aguentar absolutamente nada. Senão nós não teríamos um livre-arbítrio. Mas para suportar, para aguentar, nós temos que interrogar nossa consciência. Se ela diz que sim, a gente escuta. Porque a consciência, os espíritos dizem que ela é a voz de Deus. Então, quer guia maior? Nós também vamos aqui um trecho, né, do André Luiz, no livro Sol nas Almas, do Valdo Vieira, e diz assim: auxiliemos na terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual para que os lares formados atendam à missão a que se destinam. Compreendamos os irmãos que não puderem evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles, os obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados. Mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. Quando ele diz assim, divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual para que os lares formados atendam à missão que se destinam, é porque são nos lares, meus queridos. E nós já vimos isso aqui muitas das vezes. Que acontece os maiores reencontros de afeto e desafeto de vidas anteriores. Né? Nós temos também não poderíamos deixar de buscarmos a opinião da Joana de Anjos, que através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco tem livros excelentes no que diz respeito à renovação dos seres, da família, dos filhos, enfim. Então, se você ainda não leu nenhum livro da Joana de Anjos, existe até um projeto, né, dela, por favor, faça isso, porque você só tem a ganhar. Ela diz o seguinte em relação ao divórcio: ele, como desquite, são, em consequência, soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. É evidente que tal solução é sempre meritória, por evitar atitudes mais infelizes, que culminam em agravamento de conduta para os implicados na trama dos reajustes de que não se invadirão. Quer mais do que isso? Está no livro Após a Tempestade. E para encerrarmos, se a sua condição dentro do casamento ou melhor dizendo, se a sua condição no casamento não é a de sofrimentos físicos nem morais, não separa, né?
suporta, consola, ama, reeduca-se, educa-o. Tem várias questões. E principalmente quando esse casamento tem filhos. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu não posso separar porque os meus filhos vão ficar sem pai, sem mãe. Mas como é a sua conduta no lar com seus filhos? Porque se você passa para ela uma imagem de um casamento falido, onde já estão se agredindo verbalmente ou qualquer coisa do tipo, isso também não é saudável. Então, antes de recorrer ao divórcio, vamos colocar os prós e os contras na balança. E, repito, se não for um caso de estar sofrendo violência física e moral, aí a gente não somos favoráveis ao casamento. Porque você está num casamento de provação. Não é por acaso. Mas é um caso de violência física e moral. Devo me separar? Aí você que sabe. Por que está passando por isso? Por que a pessoa está fazendo isso com você? Ela tem problemas mentais, psicológicos? Talvez uma terapia resolvesse, né? Mas em todos os casos, lembre-se, você tem seu livre-arbítrio. Estuda os 5 tipos de casamento e veja no qual você se encontra. E veja através do qual você venha se reconhecer se é louvável o divórcio ou não. A escolha é sempre nossa, até porque a vida é nossa. A todos, um excelente início de semana e até a próxima segunda-feira com mais um quadro falando de